A pressão considerada de risco para o coração mudou. Agora, quem tem pressão entre 12/8 e 13,9/8,9 já entra na faixa de pré-hipertensão. A nova diretriz foi apresentada por 3 sociedades médicas durante o Congresso de Cardiologia. E o objetivo é reforçar a prevenção e o cuidado com a saúde antes que a hipertensão, a pressão alta, se instale. Vamos conferir os detalhes dessa alteração na reportagem de Luiz Alberto. Uma pressão 12/8 não é considerada hipertensão, mas sim pré-hipertensão no Brasil, de acordo com a nova diretriz brasileira de hipertensão arterial 2025. Esse valor, que antes era visto como normal, agora é um alerta para a necessidade de adoção de hábitos de vidas mais saudáveis, como exercícios e dieta, para evitar a progressão da doença. Pressão alta, a gente tem que lembrar que é um valor padrão para pessoas adultas, né? O adolescente e a criança, ela tem suas tabelas próprias que os pediatras têm no consultório. Cada idade tem a sua pressão correta. Mas o adulto, até os 80 anos, tem a sua pressão normal quando ela é 13,5/8,5 para baixo. Se a pressão máxima der 14 e a mínima der 9, uma ou outra, ou as duas, para cima, ou seja, 14/9 para cima, já é hipertensão. É preciso procurar um médico para conversar sobre um possível tratamento. E a hipertensão, ela às vezes gera sintomas, mas na maior parte das vezes ela não gera sintomas. Esse é o que é o problema, ela é silenciosa. Sintomas, quando ela gera, são dor de cabeça, mais aqui na nuca, dor leve, diária, que a pessoa não sabe de onde está vindo, palpitações, né, as batedeiras, os disparos no peito de vez em quando, o cansaço para fazer alguma atividade física, às vezes a visão turva, são sintomas de pressão alta. E muitas pessoas descobrem que tem pressão alta e 2 medidas de pressão 14/9 ou mais, feitas no posto de saúde, ou na farmácia, ou no aparelhinho digital que você tem em casa, ou no médico, já são suficientes para afirmar que você é um hipertenso. E aí as pessoas falam, mas de onde veio isso? Então, e a pressão alta, 95% das vezes a origem é familiar. Você herdou dos seus antepassados e ela só se manifestou em algum momento da sua vida e dali para frente vai ficar, porque ela é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento para a vida inteira. Outra causa para pressão alta, já menos comum, são alterações nos rins, alterações de hormônios. E hoje em dia, tendo em vista a epidemia de obesidade que a gente vive nela, a obesidade é uma outra causa de pressão alta. De acordo com Alessandro, uma atividade física e uma alimentação saudável pode também contribuir na prevenção da hipertensão. Você vai prevenir uma coisa que normalmente você nem sente, né? Então, a prevenção dessa doença que normalmente não dá sintomas, que é a hipertensão, ela é feita, primeiro, medindo a pressão, pelo menos uma vez por ano, no posto de saúde, na farmácia, ou nos aparelhinhos de pressão de pilha. Muitas pessoas perguntam, né? Ô, doutor, aqueles aparelhos de pressão que a gente compra na farmácia, de pilha, aquilo funciona? Funciona sim. Aquilo é muito bom. Desde que seja um aparelho que se mantenha com pilhas boas, novas, trocadas com frequência e que você não empreste seu aparelho para muitas pessoas. Use com você, não deixe ele cair no chão com frequência, na mão de crianças, guarde ele como o fabricante manda. Uma pesquisa recente feita em Belo Horizonte, mesmo publicada numa grande revista médica mundial, mostrou que de cada 10 aparelhos de pressão de Belo Horizonte, de consultórios médicos ou de enfermarias de hospitais de Belo Horizonte, de cada 10, 7 estavam descalibrados medindo pressão errada. Aquele aparelho de pressão que o médico põe, que bombeia com a mão. Ou seja, e hoje a gente tem muitas diretrizes que falam que os aparelhos de pilha, esses de casa que a gente compra para pedir em casa, são muito eficazes para dar uma aferição correta da pressão. Então, medir a pressão pelo menos uma vez por ano, quem não tem pressão alta, e quem tem pressão alta deve medir pelo menos uma vez por mês, para aquele que já toma remédio ou faz tratamento, de manter o peso normal, de manter-se ativo fisicamente, né? E também a gente tem que forçar a pessoa que fuma a parar de fumar, o que bebe a parar de beber, porque essas duas coisas, além do uso excessivo de sal na comida, são coisas que aumentam um pouquinho os níveis de pressão, né? Não muito, mas que também contribuem então para a piora. Sair da vida sedentária, como eu já falei, e tentar colocar seu peso no peso normal para a sua altura. Esses são detalhes importantes na prevenção. O profissional faz um alerta ainda ao levar a criança numa consulta médica. Lembrar que toda vez que o seu filho
sua criança vai ao pediatra, desde o dia em que ela nasceu, você deve pedir ao pediatra para medir a pressão da criança, que se mede com aparelhos especiais, menores, mas a criança também tem pressão alta, a gente não pode esquecer disso. Se ela começar com a pressão alta desde criança e não tratar, quando ela chegar já no início da fase adulta, ela já vai ter lesões nos rins, no cérebro, no coração, porque ficou 10, 20 anos às vezes, só para depois diagnosticar uma pressão que podia ser vista já alta quando era criança. E lembrar também que quando você usa álcool, muitos pacientes param de tomar o remédio quando vão beber no fim de semana. Não há problema nenhum você tomar seu remédio de pressão, que é sagrado, é diário, e tomar junto com ele um copo de cerveja. Não vai cortar efeito de nada. Você deve beber seu álcool com seu remédio, porque você não pode parar o seu remédio. Porque quando para o remédio no fim de semana, é quando acontece normalmente as pressões altíssimas de 18, 20, estouram veias na cabeça e pessoas têm AVCs por conta desse hábito errado.